glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, amém. Boa noite, Central. Glória a Deus. Deus é bom? Sim. Aleluia, sempre bom. Que bom que você está aqui nessa noite, que bom que você veio, não é? Você que está conosco aqui pela primeira vez, deixa eu te dar uma palavra aqui, ó, você veio na noite certa, sabe por quê? Porque Ele é aquele por quem a sua alma deseja, Ele é a fonte, e Ele quer saciar toda a sede nesse lugar, nessa noite. Você crê nisso? Você acredita mesmo? Então você vai fazer, antes de você sentar, eu sei que alguns já sentaram aí, estão cansados, né? Ficaram aí 40 minutos aí, e levanta e senta, mas não tem problema não, você pode às vezes cantar sentado, quando você não estiver muito bem, você não está assim, cansei, minha perna está doendo, senta, mas ó, senta com o coração prostrado na presença de Jesus, senta com o coração inclinado assim, ó, Jesus, Tu és por quem a minha alma anseia, espera, deseja, amém? Então agora, antes de sentar, se você puder, eu gostaria que você se dirigisse ao maior número de pessoas, de verdade, e dissesse para ela, ó, Ele é aquele que tem a água viva, Ele é aquele que pode saciar a tua sede nesse lugar, nessa noite. Diga isso para o maior número de pessoas. E pode sentar, se você já fez isso, senta aí. Estou feliz demais, um amigão meu, que faz tempo que a gente não se via, está aqui, não é? E eu fiquei feliz na hora que eu vi, eu estava orando, daí a pouco eu bati o olho e eu vi ele, né? E fiquei muito feliz. Você sabe que eu te amo, né, Oséias? Você é amigo do meu coração. Tem amigos que a Bíblia diz que são chegados, às vezes mais chegados que irmão, né? E o Oséias é um amigão, que bom que você está aqui, que bom, tá, meu amigo? Amém? Querido, pega o santo livro aí, você vai abrir comigo agora, você vai abrir no livro do Evangelho, segundo João, nós vamos abrir o capítulo de número 4, tem tudo a ver com essa canção que nós acabamos de cantar, tá? Só que é o seguinte, toda vez que fala desse texto, toda vez, você talvez vai já identificar, sempre fala a primeira parte. Qual que é a primeira parte? É essa aí, ó, que nós acabamos de cantar. É quando Jesus, ele se dirige, ele está indo, né? Na verdade, Jesus está a caminho de Jerusalém. Só que Jesus, ele muda o percurso, sabe? Ele faz ali uma ó, aspas aqui, tá? Ó, ele faz uma jogada ali, ele fala assim, eu vou por um outro caminho, e não era um caminho muito convencional, não era o melhor caminho, sabe aquela coisa assim, de você estar indo viajando para até um determinado lugar, e aí você pega aquele caminho assim, que não é um atalho, ele é um caminho pior, é um caminho mais difícil, é um caminho mais longo, foi o que Jesus fez, e aí irmãos, Jesus fez isso com um propósito, com um objetivo, porque Jesus queria de fato se encontrar com aquela mulher, Jesus queria se encontrar com ela, e diz a Bíblia que Jesus foi até esse lugar, esse poço, um poço que Jacó, ele havia aberto aquele poço, e tinha dado para os filhos de Israel, e que depois de um tempo, né, houveram muitas situações, passou a viver ali um povo chamado samaritano, tanto que a Bíblia, olhe para mim, a Bíblia chama essa mulher de mulher samaritana. A Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia fala, né, identifica ela como moradora daquela região. Os samaritanos, queridos, eles eram uma espécie de um povo híbrido, era uma coisa meio bagunçada, sabe? Eles acreditavam em Deus? Acreditavam. Eles tinham alguns livros, né, do Torá, o livro da lei, mas assim, alguns eram um pouco mudados. É uma coisa interessante. Se você mergulhar, for entender, você fala, nossa, eles não acreditavam em algumas coisas, sabe? E ao mesmo tempo que eles acreditavam em Deus, acreditavam no Deus de Israel, né? O Deus Jacó é Israel. Vocês sabem disso aqui, né? Jacó é Israel, né? Deus mudou o nome de Jacó para Israel, então eles acreditavam, mas ao mesmo tempo, irmãos, havia uma certa bagunça, sabe, uma certa bagunça, eles acreditavam, mas acreditavam também nos horóscopos, né, acreditavam nos astros, eles acreditavam, eles eram um povo híbrido, né, isso se deu por conta da diáspora, né, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, então a terra, ela foi habitada por outros povos, de outras nações, e ali houve uma mistura, né? E essa mistura fez com que ficasse essa bagunça, vamos dizer assim. Não é o tema, não é o que eu quero falar, só estou esclarecendo o contexto para você. Joia? Está entendendo? E aí Jesus vai até esse lugar. Até então, queridos, Jesus, ele vai falar sobre isso, aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, ele quando envia os discípulos, ele fala assim, ó, vocês não vão
na terra dos samaritanos, vocês não vão, não, vocês vão à casa de Israel. Vocês vão para as ovelhas, olhe para mim aqui, para as ovelhas perdidas de Israel. As ovelhas perdidas de Israel, né? João capítulo 1, o evangelho de João mesmo aqui, capítulo 1, verso 11, diz assim: Jesus veio para os seus, o povo da aliança, só que os seus não receberam, mas nesse momento, Jesus ele vai até Samaria. Jesus passa por Samaria, e Jesus passa por Samaria para se encontrar com essa mulher. E a gente sempre quando fala dessa história, a gente fala desse encontro, porque ele é maravilhoso. Jesus, ele toca a vida dessa mulher de uma maneira extraordinária. Eu creio, deixa eu fazer aqui uma reticência aqui, deixa eu fazer abrir um parênteses aqui. Queridos, eu tenho certeza que Jesus está neste lugar. E não importa como você chegou aqui, não importa como está a sua vida, não importa o que você tem passado. Essa mulher mesmo, ela passou por muita coisa. Que sofrimento, irmãos. Ela já tinha tido 5 maridos, vocês lembram ela contando? Jesus falando para ela, ó, você teve 5 maridos. Quando Jesus fala, vai lá chamar teu marido, traz aqui, que daí a gente vai conversar. E aí ela falou assim, eu não tenho marido. E Jesus falou, é verdade, você não tem mesmo, você falou a verdade, porque você teve 5 maridos e o que você tem agora nem é seu marido. Ela estava tendo um caso extraconjugal, bem provável, nem é seu marido, não é? E aí aquela mulher fica impactada, mas eu tenho muita dúvida. Ela abre o coração, ela fala das dúvidas, e as dúvidas dela, querido, eram dúvidas, muitas delas religiosas. Mas o que é certo? Vocês, os judeus, dizem que tem que ir lá em Jerusalém para adorar. Vocês lembram dela falando isso para Jesus? Tem que ir lá no templo, porque é lá que tem que adorar. Nós acreditamos que aqui nesse monte, porque aqui tem o poço que o nosso pai Jacó deu. E aí eu estou perdido, e Jesus falou, minha filha, eu vou te explicar. Assim como eu creio que Jesus quer explicar muita coisa para mim, para você, para nós que estamos aqui nessa noite, amém? Amém, povo de Deus? Ele quer esclarecer muita coisa, Ele quer trazer luz. Ele quer que você entenda o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus, que são as boas notícias. Deus tem boas notícias para cada um aqui nessa noite. Irmão, você está preso por religião? Você está preso por essa mente religiosa? Já eu vou tocar um pouco mais nesse assunto, porque essa mente religiosa, ela muitas das vezes, ela nos afasta de vivermos aquilo que Deus tem para nós, nos afasta, e era o que acontecia com aquela mulher. Jesus falou, filha, larga a mão disso. Eu estou parafraseando, tá, meu irmão? Aqui é a versão, existe a NVI, NVT, existe várias versões. Agora está sendo aqui a versão do Claudinei. Eu estou parafraseando para você entender. Jesus, ele fala com essa mulher, fala, filha, larga a mão disso. Para com essa religiosidade, para com essa mente religiosa, né? Isso tá impedindo você de entrar no reino de Deus. Filha, está chegando a hora, Jesus fala para ela. Capítulo 4, verso 24, não vou ler isso com vocês, mas eu estou apenas contextualizando a história. Jesus fala, filha, você acredita em mim? Você acredita? Sabe por quê? Está chegando a hora, e eu estou te dizendo, chegou a hora, chegou a hora. Os verdadeiros adoradores, eles vão adorar o Pai, sabe como? É de todo o coração, é em espírito e em verdade, porque Deus, o Pai está procurando adoradores que o adorem assim. Então não é lá em Jerusalém, não é aqui, não é lá. Sabe essa coisa, irmão, que às vezes a gente fica assim, meio que perdido, mas onde que é, como que é, né? Qual que é a igreja? Jesus está falando com você aqui nessa noite, mergulha na minha presença. Vou repetir aqui, Jesus está falando com cada um aqui, mergulha na minha presença. Eu quero me relacionar com você. Jesus quer caminhar junto com você. Jesus quer caminhar junto, lado a lado com você. Jesus quer segurar na tua mão. Jesus quer se fazer presente na sua vida. Jesus quer ser o seu melhor amigo. Amém? Foi o que Jesus fez com aquela mulher. A vida dela foi transformada. Irmãos, aquela interação de Jesus, aquele tempo que Jesus teve com ela ali, sabe? Tocou aquela mulher profundamente. Jesus fez algo inédito. Até então Jesus não havia se revelado para as pessoas, para os discípulos ali, principalmente o colegiado apostólico, né? Aqueles escolhidos ali. Jesus já tinha dito que ele era o Messias. Jesus já tinha deixado claro quem ele era, que ele era o Messias, não é? Mas para as pessoas, de modo geral, Jesus não havia se revelado. E sabe o que Jesus fez? Jesus se revelou àquela mulher. Ela fala assim, eu sei, eu ouvi dizer, quando o Messias vier, tudo vai mudar, ele vai colocar ordem nesse caos, ele vai resolver essa bagunça. E Jesus, de uma maneira inédita, Jesus se revela para ela e diz assim,
Eu sou. Eu sou este quem você está falando. Puxa, como eu desejo e oro para que nessa noite, cada um que entrou aqui, cada pessoa que chegou nesse lugar, e não importa como você chegou aqui, não importa, grava bem isso. O que importa é que Jesus vai tocar sua vida poderosamente e você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui perdoado pelo Senhor. Preguei domingo passado, assiste lá no nosso canal do YouTube, já aproveita se você não segue a gente lá, tá? Então vai lá, meu irmão, assiste. Jesus quer perdoar os seus pecados. Ele perdoou os pecados do paralítico e depois colocou ele de pé, pôs ele para andar. Mas Jesus perdoa, Jesus quer te perdoar. Jesus quer te dar uma nova vida, uma nova chance. Aleluia! Aleluia! 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Ora, se alguém está em Jesus Cristo, é uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Uau, que bênção, que bênção. Quantos querem? Quantos desejam isso? É um encontro. Jesus tocou aquela mulher profundamente. Ela foi perdoada. Sabe aquele peso que ela carregava? Aquele estigma? Irmão, que vida triste a dela. Imagina você. Se você ler o texto todo, só recapitulando, porque eu vou ler alguns versículos posteriores. Mas, judiação. Ela nem podia ir com outras mulheres lá no poço. Ela ia buscar água, irmão, ao sol do meio-dia. Aí você fala, não é tanto assim não. Você está pensando com a mente aqui, né? Da nossa região aqui. E Maringá já não é muito brincadeira não. Sol do meio-dia aqui não é brincadeira. O pessoal acha, outro parênteses, né? O pessoal conversa, né? Fala, você é do sul, porque lá eu falei, meu filho, sabe de nada inocente, sul. Aqui tem um calor aqui que nem, meu irmão, nem em lugares muito quentes é tão quente igual aqui. Mas, irmão, nós estamos falando de um sol de deserto, uma região desértica. E essa mulher, ela se via obrigada a buscar a água ao meio-dia, sol a pino, meu irmão, sol a pino. Sabe por quê? Ela não podia ir no horário onde todas as mulheres iam. Ela era rejeitada, ela era colocada assim, marginalizada, vai para lá, a gente não quer você, a gente não quer você aqui com a gente, ó a tua vida, ó a tua história. Ela era tão assim presa por isso, que daí ela ia sozinha, meio-dia, e Jesus sabia disso, e Jesus foi lá só para encontrar ela, aleluia, e Jesus tocou a vida daquela mulher profundamente, irmão, e ela bebeu da água da vida. Jesus disse para ela, filha, se você reconhecer o presente de Deus, o dom de Deus, e quem está falando com você, você vai me pedir água, e eu vou te dar água viva. Eu vou te dar água viva, e essa água vai se tornar dentro de você uma fonte que vai saltar, ela vai jorrar para a vida eterna, aleluia. E ela abriu o coração dela, e isso fez toda a diferença. Então eu te digo, não é a mensagem, tá bom? Não é a mensagem, mas eu preciso introduzir dizendo isso para você. Abra o seu coração aqui nessa noite, abra o teu coração para Jesus, recebe a Ele aí, fala, Jesus, eu quero beber, como diz a canção, quero beber do teu rio, Senhor, sacia a minha sede, Ele vai saciar. Eu não sei qual é a sede que você tem, eu não sei, mas eu sei que o Senhor, Ele está aqui para se encontrar com você, amém? Então essa pregação aqui, irmão, ela já foi pregada dezenas, centenas de vezes. Eu mesmo já preguei essa mensagem aqui, né? Que eu estou aqui resumindo ela em poucas palavras. Isso aqui é de praxe. Mas a segunda parte, que é o que eu quero destacar com você, eu quero que você pegue o texto, e eu quero ler com você alguns versos. Eu quero ler com você a partir do verso 27. É a segunda parte, é a menos contada, mas é o que Deus quer falar com a gente aqui nessa noite, amém? Verso de número 27 em diante. Evangelho segundo João, livro do Evangelho segundo João, capítulo 4, verso de número 27 em diante. Eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Olha lá, diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, que é a que vai aparecer na tela aí, tá? Diga assim comigo, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Diga, na tua palavra
Eu medito de dia e de noite, por isso eu sou abençoado, e é sobre a tua palavra que eu vou lançar a minha rede nessa noite. Amém? Então vamos meditar no texto sagrado. Diz assim, naquele momento, os seus discípulos voltaram, e eles ficaram surpresos. Por que eles ficaram surpresos? Ao encontrá-lo conversando com a mulher. Já começa aqui. Religiosos, irmãos, presos por uma mentalidade, um paradigma religioso. Eles eram judeus. A própria mulher sofria disso aí. Se você ler os versos anteriores, ela questiona Jesus, fala assim, como você sendo judeu, está conversando comigo, que além de ser mulher, eu ainda sou samaritana. Ela era presa também. Ela era presa. Os discípulos também, olha lá, eles viram Jesus com ela, conversando com ela, e eles ficaram assim, sabe, surpresos. Como assim? Como que ele está conversando com essa mulher? Não é? Jesus estava num lugar público, irmão, era aberto, sabe? Imagina, era um alto era um morro, não é? E aí tem um poço lá, aberto, todo mundo tem contato visual, não tinha nada feio. Jesus não estava fazendo nada de errado, Jesus não estava pegando, não, Jesus estava conversando com ela, né? Só que eles tinham uma mente tão assim religiosa, que para eles aquilo era um absurdo. Olha lá, ele estava conversando com a mulher, só que eles nem tiveram coragem de perguntar, dizer, mas ninguém perguntou, o que querem saber? Ou, por que está conversando com ela? Agora, presta atenção nisso aqui. Então, deixando o seu cântaro, não é? A lata d'água, a lata, que ela foi buscar água lá, não é? A mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade para onde ele estava. Só que enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Jesus falou para os discípulos, eu tenho uma comida, eu tenho algo que eu estou comendo, que vocês não sabem o que é, vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu vou repetir isso aqui, que isso entre na sua mente, no seu coração. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe, tem pessoas aqui que só serão saciadas quando se renderem a essa verdade aqui. Existem pessoas aqui que estão famintas. Você, meu irmão, você já conhece a Jesus, você já faz parte da igreja, né? Mas há uma fome dentro de você, e eu quero que você escute as palavras de Jesus. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu penso que muitos aqui só serão saciados de verdade. A sua alma, a sua vida só será saciada o dia que você fizer a vontade de Deus. O dia que você se curvar, se render e falar, Jesus, eu quero fazer a sua vontade e eu quero concluir a sua obra. Eu quero concluir a sua obra. Jesus continua, vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá uma colheita? E eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei. É Jesus que está dizendo isso aqui. Eu quero repetir bem grandão assim, com voz grande. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Vou repetir, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Mas por que eles creram em Jesus? Por causa do testemunho dado pela mulher. O testemunho é algo poderoso, meu irmão. Ele me disse
tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Todo o povo diz amém. Querido, essa mensagem nessa noite que eu quero compartilhar com você, Deus colocou no meu coração essa semana, lá em BH. Eu estava num momento lá de oração, foi oração de manhã, oração de tarde, oração de noite, oração para tudo que é lado, né? Buscando a Deus, recebendo, assim, uma coisa maravilhosa, extraordinária, né? Em um outro momento, quem sabe, eu compartilho ali tanta bênção, né? Estava lá um pastor, só para vocês terem uma ideia, pastor, nós chamamos isso de mega igreja. Existem megas igrejas no mundo, não são muitas não, e ele é pastor de uma mega igreja. Para você ter uma ideia, essa igreja tem 8.000 células, faz a conta aí, 8.000 células, não é? 8.000 células, um pastor assim, né, um gigante da fé, e um homem muito usado por Deus. Deus usou ele assim para nos desafiar, nos instigou assim, sabe? Teve momentos assim, que ele parece que pegava assim, colocava o dedo na ferida e apertava, para que a gente saísse de lá mesmo decidido, um tempo precioso. E eu estava já pensando aqui, domingo, Jesus, domingo nós estamos lá, domingo a tua igreja se reúne, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor tem para falar conosco? Sabe, queridos, em um determinado momento, foi muito, muito gostoso, né? São experiências que a gente tem com o Espírito Santo. Aí de repente o Espírito Santo, diga para a minha igreja, e eu falei, sou todo ouvido, pode falar que eu vou repetir, vou palavra por palavra, diga para eles, que eu os enviei para colher. Eu os enviei para colher. E aí, irmãos, eu fiquei pensando sobre isso, e não tem texto melhor, que nos mostra essa história. Como pode, né? Como pode? Eu quero trabalhar duas questões aqui, só 2 questões aqui nessa noite, que demonstram para nós como que pode uma mulher recém-convertida, diga comigo, recém-convertida, ela acabou de entregar a vida dela para Jesus, ela acabou de conhecer Jesus, ela teve uma interação com Jesus, eu não sei, não dá para precisar, né? O texto não é o objetivo do texto, né? O texto, ele conta a história, mas resumidamente, né? Para que a gente tenha acesso, mas assim, quem sabe Jesus conversou com essa mulher o quê? 1 hora? 1 hora de bate-papo? 1 hora de interação? Mas aquilo foi o suficiente para Jesus tocar a vida daquela mulher de uma tal maneira, irmãos, que aquela mulher, ela se levantou daquele lugar. E vocês lembram o que ela tinha ido fazer naquele poço ao meio-dia? Quem lembra? Ela foi buscar água. Diz que ela levou um cântaro. Ela levou com ela um cântaro. Vocês perceberam que na hora que nós fomos ler aqui, uma das primeiras coisas que o texto vai dizer para nós, é que aquela mulher, ela deixou o cântaro. Olha lá, né? Diz que essa mulher, ela abandonou o cântaro. Ali verso de número 28, diz assim, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade para contar para o povo. Ela deixou o cântaro. Ou seja, as prioridades dela mudaram. Ela tinha ido naquele poço para buscar água. Ela tinha sede. Só que de verdade, ela tinha uma sede muito mais profunda, irmão. É uma sede existencial. Talvez você saiba do que eu estou falando. Sabe? Você pode tomar água. Você pode, né? Beber muita água. Mas você continua com aquela sede. Tem algo aí dentro. Tem uma busca, tem um grito, tem uma necessidade, parece que não passa, não resolve. E Jesus tocou a vida dessa mulher profundamente, ao ponto dele resolver, saciou a sede dela. Sabe aquela busca por razão, por sentido? Sabe aquelas perguntas que são meio normais, as pessoas, muitas vezes que interagem comigo, né? Entre tantas coisas, né? Tem dúvidas, né? Se Deus existe, mas quem que criou Deus? Você já ouviu essas, né? Mas quem criou Deus? Essa coisa é corriqueira, né? Quem casou com Caim? Quem casou com Caim? E uma série de perguntas que as pessoas fazem, mas entre elas, as pessoas muitas vezes perguntam assim, mas qual que é o sentido da vida? Como que eu vim parar nesse? Por que eu nasci? Por que eu existo? Existe um sentido? Existe um propósito? Né? De onde eu vim?
De onde eu vim, onde eu estava. Não sei se vocês conhecem aquele rapaz, ele é autista, né, que ele ele tem, deve ter uns, não sei, uns 40 anos. Ele pergunta para a mãe dele, onde eu estava antes de eu chegar aqui? Aí a mãe dele, quem já viu já? Como é o nome dele mesmo? Todo mundo conhece o Ricardo. O Ricardo é um sucesso, né, irmãos? Ele é lindo, que coisa linda. Então, é aquelas perguntas, mas é uma pergunta pertinente. Todo mundo tem. Sabe, às vezes não verbaliza. O bonito do Ricardo é que ele fala. Às vezes você pensa e você não fala. A gente é muito hipócrita, essa é a verdade, né, irmão? A gente muitas vezes não é verdadeiro, a gente quer manter aquela pose, então a gente não fala. Mas no fundo a pessoa, ela tem essas dúvidas, essas crises existenciais. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e quando terminar essa vida aqui, acabou tudo de uma vez, morri, apagou. É assim que funciona. São as dúvidas que as pessoas têm, não é? E muitas vezes eu interajo com elas, e obviamente, com muita graça de Deus, segundo as Escrituras, né? Porque imagina, quem sou eu? É segundo a palavra de Deus. Eu falo, a Bíblia diz isso, a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz assado. Essa mulher, ela tinha as suas questões, ela vivia uma crise, marginalizada, era uma pessoa que sofria, buscava aprovação, buscava, sabe, aquele sentimento de validação. Todo mundo busca, tá, irmão? Inclusive eu também. De vez em quando eu tenho que fazer umas auto-reflexões, eu preciso olhar para dentro de mim. Todo mundo busca. Os motivos, eu fico pensando, por que eu faço o que eu faço, do jeito que eu faço? Vai ser coisa de gente doida, tá? Não embarca nessa não. Mas né? Por que eu faço o que eu faço? Às vezes a gente quer aprovação, a gente quer validação das pessoas. Ai, como ele é legal, como ele é bonzinho, como isso e tal. Sabe? Por quê? Porque está atrelado a uma série de questões. Às vezes luta, né, com rejeição. E ela lutava. Passou pela mão de um homem que... O que aconteceu? Não sei, o texto não diz, mas ela foi, né, existia algo, né, naquele tempo, que era um sistema, né, a tal da carta de divórcio. A mulher, ela tinha um lugar assim, muito difícil, né? Queimou o arroz? Você não serve para mim não. Dava carta de divórcio para ela, sabe? Chegava lá e dava carta de divórcio. Olha que vida é essa? Rejeição, rejeitada, 1, 2, 3, buscava aceitação, buscava, né? Buscava isso, mas ela não encontrou em ninguém. Tanto que Jesus toca na ferida, quando ele fala, filha, vai lá chamar seu marido, daí você vem aqui. E ela, eu acredito que naquela hora, assim, deve ter doído demais. Ela abaixou a cabeça e falou assim, eu não tenho marido. E Jesus falou, é verdade, você é muito sincera. A gente precisa ser sincero com Deus, amém, irmãos? Amém? Não fica aí pintando de bom mocinho, religioso, né? Tem aqueles assim que ficam, aleluia. Não faz isso aí não, meu irmão. Rasga o teu coração. Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. Se nós tivéssemos que ser conhecidos, qual a marca da IBC lá de Maringá? Meu sonho, de verdade, é uma igreja de gente quebrantada na presença de Deus. Né? Eu não gosto, mas aí isso tem a ver comigo, isso é minha escolha, minha opção e é o meu modo de ver as coisas. Irmão, eu não gosto desse santão, essa gente, sabe, que olha os outros por cima, te manda para o inferno, e isso aí, ele é o bonito, ele vai para o céu, ele assim, parece que ele é o supra. Eu detesto isso, eu tenho comigo pessoas assim, mas isso, por isso que eu falei, isso aí é o Claudinei, tá? Eu tenho para mim, gente assim, eu falo, tem algo de podre aí no reino da Dinamarca. Tem algo de podre aí. Normalmente gente assim, sabe, gente que arrota a santidade, que aquela coisa. E meu filho, a minha experiência me leva a dizer assim, não. Porque é gente. Se tem alguém que mostrava vulnerabilidade diante das pessoas, era Jesus. Mas esse é outro tema, tá bom? Não vou entrar por aqui não é? Mas, irmão, essa mulher abriu o coração. E Jesus tocou ela profundamente. Jesus foi lá na raiz dos problemas. Jesus tocou lá no cerne da questão. E ela foi tão abençoada, irmão. Ela foi tão abençoada que, irmão, ela até deixou o cântaro. Sabe aquele objetivo que ela tinha? Ela falou assim, deixa para depois isso aí. Não que isso não é importante, mas isso não é o mais importante. Amém? Quando Jesus entra na nossa vida, acontece uma espécie de reprogramação, né? A linguagem aí do momento. E acontece algo, irmãos. As coisas, elas mudam de posição. As nossas prioridades mudam. E eu quero tratar sobre isso com você. Eu quero falar duas coisas. Eu quero falar sobre foco. Foco. Sabe por quê? Porque a gente entende, irmãos, que quando alguém tem foco, essa pessoa, ela persegue aquele objetivo.
Agora, quando alguém não tem foco, ela não tem aquele, sabe, aquele objetivo, irmão, você pode ver, ela não avança, ela não avança, ela não vai avançar. Exemplo, está aqui, ó. Vocês leram que os discípulos foram até a mesma cidade. Que cidade? A cidade dela. Eles foram lá para fazer o que mesmo? O que eles foram fazer lá? Diga comigo, comprar comida. Esse era o foco deles. O foco deles era comprar comida. Comida, comida, comida. Voltaram. Jesus, tem comida. Jesus falou, deixa isso aí, deixa isso aí. Não, Jesus, tem comida aqui. Não, eu não estou com fome. Eu tô comendo de outra comida. Mas alguém deu alguma coisa para ele comer? Como assim? Ele só falava de comida, irmãos. Ele só falava de comida. Eu fico assim, eu fico pensando, e eu olho para dentro de mim, lógico, porque talvez eu também. Às vezes eu inverto as prioridades. Às vezes, irmão, eu assim não dou a devida importância para aquilo que é o mais importante, porque os camaradas andaram com Jesus, conheciam Jesus, Jesus fazia milagres extraordinários, e eles vão numa cidade de gente necessitada, gente carente, gente destruída, gente perdida, gente confusa, gente que acreditava num monte de bobagem, num monte de besteira, e eles não fazem nada além de comprar comida, 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 comida. Foram no mercado, né? Aquele mercado popular lá, as mesas, e eles falam assim, me dá um desse, me dá um daquele, e eles em momento algum eles falam de Jesus para as pessoas, momento algum, leia o texto, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou inventando, isso aqui está aqui, ó. Eles não falam de Jesus, tanto que o tempo que eles passam ali é mais ou menos o tempo que Jesus leva interagindo com a mulher, você entende isso? É mais ou menos, e quando eles voltam, como que eles voltam? Eu vou te contar uma coisa. Eles voltaram de mãos vazias. Não, pastor. Eles voltaram com um monte de comida. Verdade. Mas eles voltaram com as mãos vazias daquilo que realmente é importante. Irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui. Tudo nesse mundo vai passar. Você sabia disso? Ah, hoje o meu foco... Eu converso com pessoas e entenda. Eu não estou trazendo aqui um juízo de valores sobre você. Eu não estou pesando sobre a tua vida, só estou te tentando esclarecer você para que você realinhe os teus propósitos. Eu só estou falando de maneira que você acorde, desperte, que os teus olhos se abram. Quando Jesus falou para os discípulos assim, vocês não estão vendo? Os campos estão prontos para a colheita. Os campos estão prontos para a colheita, eles estão brancos, preparados para a colheita. Eu oro para que Deus abra os teus olhos e você veja isso. Eu não estou dizendo para você abandonar a sua carreira, eu não estou dizendo para você abandonar as suas preferências, mas eu estou dizendo para você nessa noite, sabe o quê? Querido, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você conhece Mateus capítulo 6, versículo 33. Você pode não saber o endereço, mas o que está escrito lá você sabe muito bem. Você sabe. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua e as demais coisas. Vai ser acrescentado. Só que o meu problema, o seu problema, o nosso problema é que a gente inverte. A gente busca as demais coisas e a gente deixa o reino de Deus para lá. Aquilo que realmente é o mais importante. Jesus chegou a dizer, é a pérola de grande valor. A gente deixa de lado. Foram o que os discípulos fizeram. Eles voltaram de mãos vazias. Só levaram comida. E tudo vai passar, irmão. Eu gosto de comer, tá? Só para você saber. Eu gosto. E eu gosto de comer coisa diferente. Eu gosto de comer coisas novas. Nossa, eu posso abrir o coração para vocês? E vocês permitem? Não me julguem, tá? Tenham bastante paciência. Eu sonho viajar e conhecer alguns lugares, sabe? Por causa da comida. Porque assim eu falo, que culinária é essa? É verdade, é verdade. Eu acho demais, não é? E, irmão, tudo bem, não tem nada de errado, você está vendo? Não estou condenando ninguém aqui não. Mas às vezes, irmãos, nós não temos entendido que nós precisamos trabalhar o nosso foco, as nossas prioridades. Porque uma mulher recém-convertida, acabou de conhecer Jesus, ela não viu Jesus fazer nenhum milagre, ela não viu Jesus fazer nenhuma maravilha, sabe aquelas coisas assim de encher os olhos, que os discípulos viram,
o filho da viúva lá de Naim, né? A cidade de Naim, estava lá o cortejo e estava aquela mulher chorando, meu filho único, ai, ai. E Jesus para e ressuscita o menino e fala, tô teu filho aí, mulher. Aleluia! Eles viram Jesus ressuscitando o morto. Eles viram Jesus devolvendo vista aos cegos. Eles viram Jesus levantando o paralítico. Essa mulher não viu nada. Ela teve um nível de interação com Jesus. Como eu desejo, como eu oro para que cada pessoa que pise o pé nesse lugar, em uma das nossas células, que essas pessoas tenham uma interação com Cristo, com Jesus, que Jesus se revele a elas de uma tal forma, de uma tal maneira, que elas sejam profundamente tocadas, e que as suas vidas nunca mais sejam as mesmas. Aquela mulher foi tão tocada, profundamente tocada, que a Bíblia está dizendo aqui, que o foco, o objetivo dela foi contar para todo mundo. Ela saiu correndo, ela largou o cântaro, e ela foi até a cidade, para contar para as pessoas, eu encontrei resposta, eu encontrei uma água viva, uma água que saciou a minha sede, eu acho que Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, vamos lá conhecer Ele. Irmão, o testemunho dessa mulher foi tão poderoso, que ela arrastou a cidade, para ir se encontrar com Jesus. Os discípulos não levaram ninguém, vamos recalcular, vamos fazer igual o Waze, vamos fazer igual aqui o Google Maps, vamos fazer agora, vamos recalcular a rota. Quantos querem chegar no destino de Deus? Você quer mesmo chegar lá, naquilo que Deus tem para a tua vida? Você quer? Então, meu irmão, vamos recalcular a rota, vamos restabelecer aqui as prioridades, o foco tem que ser, meu irmão, fazer a vontade de Deus. O foco tem que ser, Jesus, eu quero te agradar, eu quero te servir, eu quero trazer glória para o teu nome, faz em mim a tua vontade. Faz igual a Virgem Maria, fala aí, Senhor, eis aqui o servo, a escrava, né? Ela falou, a gente fala serva, as traduções, né? Trazem a palavra servo, mas a palavra literal ali é escrava. Já pensou aquela jovenzinha, aquela menina, falando, eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim, faça-se em mim conforme a tua vontade. Vamos fazer isso, vamos redirecionar o nosso foco nessa noite. Mas é a segunda coisa que eu preciso falar com você, caminhando para encerrar, é que o grande desafio é a mentalidade, é o paradigma, queridos. Eu falei a palavra paradigma, é uma palavra diferente, que a gente não é acostumado, né, a usar essa palavra, não faz parte do nosso dia a dia, pelo menos da grande maioria de nós, não é? Mas eu vou explicar para você aqui, eu vou dar a definição para você de paradigma, não é? Nós precisamos realinhar, não é? Tem uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma. Paradigma, querido, todos nós temos paradigmas, né? Eu quero que você conheça o sentido, né? Paradigma tem a ver com um exemplo, sabe? Um exemplo geral, né? Um conjunto de formas, é um modelo de algo, né? Nessa linguagem assim, mais acessível a gente, ele é usado, né, como um sinônimo de padrão. Padrão, todo mundo tem. E muitas vezes, queridos, esse paradigma é o que está nos boicotando. É a mentalidade, é uma mentalidade. A gente precisa mudar a mentalidade. Eu oro nessa noite para que Deus toque as nossas vidas e as nossas mentes sejam renovadas. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. É a maneira da gente ver, da gente interpretar, da gente entender as coisas, o mundo, a vida, as pessoas. A gente tem que ter essa mente transformada. Mas como, pastor, que eu transformo? Alguns dizem, eu sempre fui assim. Então, é a palavra de Deus que vai fazer isso em você. É a palavra de Deus que vai entrar dentro de você, irmão. Sabe o que vai acontecer? Paulo falou isso para os irmãos de Roma, né? Romanos 12, 2. Ele falou assim, aí vocês vão experimentar. Quando a tua mente for renovada pela palavra de Deus, você vai provar de coisas extraordinárias. Você vai provar o melhor. Você vai provar. Ele diz lá, o melhor. É o que diz o texto sagrado. Depois você anota aí, lê lá.
Romanos capítulo 12, versículo 2, é uma mudança de mente. Você vai experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Você vai experimentar o melhor de Deus. Sabe, os discípulos não haviam entendido ainda o propósito. Eles foram chamados para colher. E eu temo, e eu assim, ouso dizer que nós também não, irmãos. De verdade, nós também não. Nós temos uma mentalidade assim, distante dessa verdade da palavra de Deus. Você foi chamado por Deus para colher. Como assim, pastor? Jesus falou isso aqui para os discípulos. Você está com o texto aí? Você está com a sua Bíblia aberta aí? Capítulo 4. Jesus vai falar com eles. Ali, ó, pega comigo. O verso de número, a partir do 34, né? Que Jesus está mudando o paradigma deles. Falou assim, filhos, a comida que eu tenho, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aí Jesus começa a falar de uma colheita aqui. Olha lá. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Né? Ainda, ó, pera, ó, vai, essa eterna, né? A gente é chamado de horizonte utópico, isso é na filosofia, né? É horizonte utópico, vai acontecer, um dia, e aí você caminha nessa direção, e é lógico, é um horizonte, e ele é utópico, e ele sempre vai escapando de você, ele vai se distanciando, e você olha para ele, não, um dia a gente vai colher, um dia a gente vai ganhar as pessoas para Jesus, um dia as pessoas vão se converter. Jesus fala isso aqui, é isso que Jesus está falando. Né? Mas está falando num português que a gente entende. Jesus não estava filosofando, Jesus está falando de coisa prática. Ele falou assim, ó, vocês não dizem que daqui 4 meses vai haver uma colheita? Não é? Sim, era, ia chegar a colheita daí 4 meses, e aí Jesus ele vai tocá-los, Jesus vai surpreendê-los, essa é a palavra, porque Jesus fala, não, olha lá, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Sabe, irmão, a gente fica dando desculpa, a gente fica arrumando argumento. Eu não quero expor ninguém aqui, eu não quero, de forma alguma, e não quero também pesar, mas embora, irmão, talvez, tá? Talvez, você vai ouvir coisas que você não quer, nesse lugar, nessa noite, mas você vai ouvir coisas que você precisa ouvir. Você está precisando ouvir isso aqui, sabe, irmão? Talvez você vai sair daqui desconfortável, falar assim, puxa vida, eu fui lá, queria uma palavra de consolo, queria uma palavra, de vez em quando tem umas palavras de consolo gostosas aqui, né, que a gente sai assim, a gente sai azeitado, né, o Espírito Santo vem, nos consola, mas irmão, de vez em quando a gente precisa ser admoestado, a gente precisa de confronto, a gente precisa, Jesus está dizendo aqui, para de ficar dando desculpa, chega, os campos estão brancos, abram os olhos, nós vamos orar aqui nessa noite, nós vamos dizer, Senhor, abre os nossos olhos para a gente ver, o Senhor está dizendo que os campos estão brancos, preparados para a colheita, chega de ficar dando argumento, desculpa, é daqui 4 meses, um dia, não é um dia, é agora, meu irmão, é agora, só que isso passa o quê? Pelo foco, porque se você não der foco, você não vai fazer nada. Nós já estamos no mês de junho, nós já estamos no metade do ano, o mês de junho já foi praticamente, né? Já estamos caminhando para julho, e eu não quero, mas eu vou falar, irmão, quem que você levou a Cristo? Até agora, quem? Muitas vezes passa um ano todo, você não falou de Jesus para uma pessoa, Jesus mandou, foi uma ordem, né? A grande comissão, diga comigo, grande comissão, comissão quer dizer assim, missão junto dele, a missão é dele, só que ele nos dá o privilégio, é que o Carlos pregou diferente agora de noite, de manhã ele falou bastante sobre isso aí, sobre o privilégio que Jesus nos dá, de fazermos parte daquilo que ele está fazendo na terra, sermos participantes, é um privilégio, é uma honra, irmão, não existe honra maior do que essa, Jesus chamar você e falar assim, participa comigo disso aqui, eu estou te chamando, eu estou convidando você para fazer parte do que eu estou fazendo nesse mundo, nessa terra, aleluia, que privilégio, não é? Sermos parte do que Deus está fazendo, Ele tem chamado cada um de nós, só que sabe o que a gente faz, irmãos? A gente negligencia, falei de manhã, fiquei depois pensando, falei, será que eu não falei bobeira não?
Muitos de nós temos terceirizado, sabe, irmão? O Carlos falou da oferta missionária e tal, a gente dá uma oferta aí mensal, não é? E tal. Tem muita gente que fala assim, ponto, já fiz. Terceiriza, né? Ou, muitas vezes fala assim, esse negócio de falar de Jesus para as pessoas, isso é o pastor que tem que fazer. Muitos pensam assim. Ainda bem que a mulher samaritana não pensou assim, né? Ainda bem. Essa mulher se dispôs. E ela não tinha se formado em teologia não, porque alguns dão essa desculpa. Ah, mas eu não sou formado em teologia. Ah, mas eu não sei tudo. E não vai saber nunca, irmão. Eu orava com uma princesinha aqui agora há pouco, não sei onde que ela está, e ela falando das lutas dela, e eu falei isso para ela, falei assim, ó, fica tranquilo porque eu passo pela mesma coisa que você. Muitas vezes eu lido com situações e eu não sei o que fazer, sabe o que eu faço? Eu oro, eu falo, Jesus, como que resolve esse negócio? Como? E é assim, a vida é assim. A vida é assim. E eu orava com ela, conversei com ela. Então, querido, você nunca vai olhar e falar assim, ai, estou pronto, sei tudo, está tudo. Não. O dia que isso acontecer, abre teu olho, porque você já está no céu, querido. A gente sempre vai olhar, a gente vai sempre olhar para nós e nos sentimos, talvez, insuficientes. E ainda bem, isso nos torna humildes. Que a pessoa que ela se acha, né? Já contei aqui essa história rapidamente, diz que o Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Foi assim um dunamis na mão de Deus, uma igreja, né? O Tabernáculo da Fé lá em Londres, uma coisa extraordinária, tinha lá 5 cultos, 10.000 pessoas, e tinha fila, e as pessoas tinham um ingresso, se você fosse nesse domingo, você não podia voltar, só daqui um mês, de tanta gente, as multidões afluíam para aquele lugar. E o Charles Spurgeon, não é? Charles Haddon Spurgeon, né? Depois você lê lá na internet, está cheio de coisa dele. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. Diz que ele tinha uma escola, que eram os alunos. Ele treinava os meninos, ele preparava os meninos para a pregação da palavra e tal. Aí diz que ele tinha um aluno assim, que era o aluno. Era o cara, né? Diz que era muito bom mesmo. E aí diz que um dia esse menino foi ministrar numa das reuniões, foi pregar, e aí diz que ele, com aquela empáfia, né, porque ele era bom mesmo, né, e ele subiu assim, naquela, né, muitas vezes, arrogância, né, porque se sentia seguro, e diz que foi uma tragédia, foi horrível, diz que ele não sabia o que fazer, e aí na hora que ele estava descendo, diz que ele encontra na escada, né, tipo uma escadinha assim, ele encontra Spurgeon, né, e Spurgeon olha para ele e fala assim, ei meu filho, se você estivesse subindo, do jeito que você está descendo, quem sabe você desceria do jeito que você subiu, não é? Às vezes as pessoas se sentem demais, né? Deus nos livre disso, amém, queridos? Deus nos livre, Deus te livre disso, isso é arrogância, Deus não resiste, Deus, pelo contrário, Deus resiste o soberbo, Deus resiste, pessoa soberba, arrogante, eu sou, eu sei, eu faço, isso não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com Jesus, amém? Irmão, essa mulher, ela não sabia nada. Agora, uma coisa ela tinha certeza. Jesus tocou a vida dela. E ela contou para todo mundo isso. Olha para mim aqui, tem gente aqui que tem 10 anos de fé, tem gente aqui que tem 15 anos de fé, tem gente aqui que tem 20 anos de fé. Deus tenha misericórdia da sua vida, meu filho. Porque você nunca conta para ninguém. É o que a pastora falou no começo aqui. Conta para alguém aí o que Jesus tem feito na sua vida. Você nunca conta para ninguém. Você nunca testemunha para ninguém. Meu irmão, testemunho é poderoso. Você crê mesmo? Você tem provado desse Deus? Esse Deus, ele tem alcançado você? Esse Deus tem perdoado você? Quantos aqui foram perdoados por Ele? Puxa, só isso aí já é motivo da gente, irmão, a gente contar para o mundo todo. Ele me perdoou, Ele me purificou pelo seu sangue, Ele me lavou. Aleluia, aleluia, eu fui perdoado, isso já é motivo, irmão. Você acredita nisso mesmo? Essa mulher era isso, ela saiu contando. Ela saiu de porta em porta, ela saiu dizendo para todo mundo, Ele me amou, apesar de mim, apesar da minha história, Ele me amou, Ele me perdoou, Ele deve ser o Messias esperado, aleluia. Bate palma para Jesus aí, igreja. Ele deve ser. E o povo foi atrás dela. Foco. E o paradigma, irmão. Jesus está dizendo, eu enviei vocês para colher, meus filhos. Jesus fala para os discípulos, olha lá, os campos estão brancos. Vejam, eles estão maduros para a colheita. Há uma promessa para você e para mim, aquele que colhe, já recebe
o seu salário. Você vai receber a recompensa do Senhor. Nós vamos receber a recompensa do Senhor. Você que está juntando tesouro nesse mundo aqui, e quero colocar a coisa assim, com muito equilíbrio. Não tem nada de errado, irmão, você ganhar dinheiro. Não tem nada de errado, tá bom? Não tem nada de errado. Você fazer uma reserva, você ter poupança não, porque não rende nada essa porcaria. Mas, sabe, um investimento lá, tudo bem, isso aí, joia. Só que Jesus tem uma proposta para você. Depois você vai ler lá, Mateus capítulo 6. Aí verso 15, 14, 15, 16, 17, né? Jesus falou assim, fica juntando tesouro aqui nesse mundo não. Não junte tesouro nesse mundo aqui, porque aqui a traça vai corroer, o ladrão vai roubar. O ladrão rouba. Junta tesouro, sabe onde? É no céu. Você está juntando tesouro no céu, sabe qual que é o tesouro no céu? Sabe qual é o tesouro? Jesus está falando aqui. Jesus está contando aqui para mim e para você. São as vidas que você colhe para Deus. São as pessoas. Sabe, irmão, eu tenho uma grande alegria no meu coração. Embora eu não estou nem um pouco satisfeito. Nem um pouco satisfeito. Mas eu tenho. Eu tenho dentro de mim algumas coisas assim, algumas convicções. Contei aqui de manhã, eu vou contar para você. Há muitos anos atrás, eu ganhei um macumbeiro, ex-macumbeiro, né, para Jesus. Ficou possesso, endemoniado, caiu, se estribuchou e tal. Tirei o demônio dele. Sabe como, irmão? Já contei essa história 1 milhão de vezes. Se for preciso, vou contar 1 trilhão de vezes. Simplesmente porque eu ouvi o Espírito Santo. Eu ouvi o Espírito Santo que dizia para mim, eu estava dentro do culto, eu ia pregar, igual eu estou fazendo aqui. O Espírito Santo falou assim, vai lá fora, na hora que eu ia pregar. E eu peguei e parei. Meu Deus, mas como assim? Vou pregar? Não é? E eu falei, mas... Aí eu tinha um amigo, que ele estava, era só nós dois, era aquele culto assim, de praticamente equipe, né? Ele tocava violão melhor do que eu, porque eu tocava mal, então ele tocava melhor, e aí a gente cantava e tal, e esse dia era eu que ia pregar. Era um culto à tarde, dava lá 30, 40 pessoas, vixe, quando dava 50 a gente saía falando, nossa, estamos abafando, multidão e tal, porque o espaço era muito grande. E nesse dia, irmão, antes de começar o Espírito Santo falou assim, sai daqui, vai lá fora. E eu fiquei assim, sabe? Mas eu falei, não é? Eu vou obedecer esse comando, esse impulso, sabe, essa impressão que veio no meu coração, eu tenho dessas coisas, né? E cada um anda na luz que tem, a sua fé, essa é a minha. E eu assim, peguei e saí, o lugar era muito grande, sabe, dava uns 5, 6, 7 desse espaço nosso aqui, né? Cabia muita gente, davam uns 10 desse daqui, né? Porque cabia lá umas 2.000 pessoas, aqui cabe 300 e pouco, então imagina só. Irmão, eu saí. Eu cheguei lá fora, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu sou doido, né? O que eu estou fazendo aqui? Aí tinha um bebedouro assim, era o prédio da igreja ficava dentro de um espaço que era, tinha lá lojas, tinha coisas, né? Então a igreja ela alugou várias salas de cinema, os cinemas fecharam, então pegou várias, fizeram uma só, e aí lá fora tinha um monte de loja, tipo um shopping, mas tipo um centro comercial. E aí eu saí lá e tal, aí eu falei, meu Deus, aí eu fui num bebedouro, tinha um bebedouro assim, eu fui pegar um copo com água. Na hora que eu peguei o copo com água, né, apareceu um homem, irmãos, assim de maneira, sei lá, eu não consigo explicar para vocês. Eu só peguei assim a água e eu entreguei para aquele homem. Quem já ouviu contando essa história aqui? Aí, um monte de gente, vocês não aguentam mais ouvir isso. Aí, lá vem ele com as histórias de novo. E eu entreguei o copo de água para aquele homem. Na hora que eu entreguei o copo de água para aquele homem, as lágrimas começaram a descer. Começou a descer lágrima dos olhos dele. Eu só abracei ele, entrei para dentro do prédio da igreja, sentei ele no primeiro banco aqui. No primeiro banco. Aí meu amigo terminou a canção que estava cantando, eu fui para frente, preguei, aí na hora de orar, manifestou o demônio, estribuchou, gritou, fez aquele pampeiro. Irmão, tirei o demônio dele. Aí fomos conversar. Aí ele abriu o coração e falou, sabe, eu estava lá, porque na frente tinha uma das asas lá de Brasília. Quem conhece Brasília sabe do que eu estou falando. Dá 2 Colombos praticamente aquela via, sabe? Praticamente. Ele falou assim, eu estava lá para me jogar debaixo de um ônibus, mas algo fez eu entrar aqui. Algo fez eu sair de lá. Eu ia me jogar debaixo de um ônibus. Irmão, os ônibus era doido. Era doido, que eu já andei várias vezes de ônibus. Era a coisa mais doida do mundo, aqueles ônibus, eles andavam assim, que era uma coisa absurda. Irmão, ele falou, algo fez eu entrar aqui, eu não sei, eu não sabia o que estava acontecendo, mas quando você
virou para mim, você me deu aquela água, você me tocou, eu não sei o que aconteceu. E o que está acontecendo? Aí eu falei de Jesus e ele entregou a vida dele para Cristo. Irmão, fiz um cursinho de batismo com ele lá, relâmpago, sentamos lá e já batizamos ele, aleluia. Você acredita que eu tenho dentro de mim, eu tenho algo, uma convicção dentro de mim? Eu sei que o dia que eu chegar no céu, não sei se ele chegou primeiro do que eu, ele era bem mais velho que eu. Eu era bem garoto nessa época, ele já era mais velho do que eu. Mas eu tenho comigo que nós vamos nos encontrar lá no céu. E eu vou ver esse camarada com o mesmo sorriso que eu vi ele, o dia, primeiro domingo que ele foi no culto, primeiro domingo, eu cheguei, eu morava o seminário era bem longe, né, o setor de chácaras lá, setor rural, né? Então a gente vinha de ônibus, a gente chegava, ele já estava lá dentro. E eu lembro, irmão, isso me marcou, eu lembro como se fosse hoje, na hora que eu pisei lá na porta, que eu estou entrando assim, aquele cara sentado bem lá longe, ele estava era a noiva dele, namorada, uma coisa assim, tantos anos isso, e aquele homem virado para trás assim, ele sorria, e ele apontava para mim, ele apontava tipo dizendo para mim assim, esse cara aí que tocou minha vida, esse cara aí, e eu tenho para mim, que quando eu chegar no céu eu vou encontrar esse camarada, eu tenho para mim, irmão, e eu vou ver esse mesmo sorriso novamente. E quem sabe ele vai dizer assim, eu estou aqui, sabe por quê? Porque um dia você se dispôs a ouvir o Espírito Santo. Você se dispôs a largar tudo lá e lá fora, só para me dar um copo com água. Aleluia. Aleluia. Mas não é só ele não. Óbvio que eu não vou ficar aqui, né, contando. Mas eu estou aqui, irmão, querendo desafiar você, instigar você, como Jesus fez com os discípulos. Jesus falou assim, vocês não estão vendo? Abra os olhos de vocês, os campos estão brancos, preparados, está tudo pronto, irmão. É tempo de colheita. Irmão, existe uma porta, uma janela de oportunidade. As pessoas estão desesperadas. Você conhece pessoas que precisam, estão desesperadamente precisando de uma palavra, uma oração, meu irmão. Uma oração, uma palavra, olhar para a pessoa e dizer assim, ó, Jesus ama você. Jesus tem um propósito na sua vida. Eu não sei muita coisa não, mas o que eu sei eu posso te dizer. Jesus quer abençoar você. Jesus quer salvar você. Jesus quer cuidar de você. Você pode fazer isso, todos podem fazer isso. É o que Jesus estava falando para os discípulos aqui. Porque uma mulher recém-convertida fez isso. Jesus estava querendo mudar a mentalidade deles. Quem sabe Jesus está querendo mudar a mentalidade de alguém aqui nessa noite. Jesus está mandando a gente colher, irmão. Jesus está dizendo, é tempo de colheita. Amém? Eu quero encerrar. Pode vir o ministério de louvor fazendo favor. Sabe? Lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Você não precisa abrir não, depois você vai examinar lá. Mas lá o apóstolo Paulo, ele diz que as pessoas, elas precisam ouvir. Elas precisam ouvir as boas notícias, amém? Depois você pega lá, anota aí, porque nós vamos encerrar, o nosso horário já está vencendo. Mas Paulo vai falar assim, ó, as pessoas precisam ouvir, verso 13. As pessoas precisam ouvir as boas notícias. Mas aí, Paulo fala assim, mas como que as pessoas vão ouvir se ninguém contar para elas? Como que as pessoas vão ouvir se ninguém contar para elas? Não é, irmão? Vocês concordam, cara? Isso é um modelo literário, né? Paulo estava usando uma figura, que é uma dialética, né? Olha aí, reflete aí. Como que as pessoas vão ouvir? Às vezes a gente quer que as pessoas se convertam a Jesus, mas você nunca falou nada para a pessoa. Como ouvirão se não houver quem pregue? Alguém tem que falar. Ah, pastor, não, eu respeito as pessoas. Tem que mudar o paradigma, irmão. Essa história de que, não, eu não falo sobre religião, não. Alguém falou aqui para você falar de religião? Alguém entendeu isso aqui? Alguém entendeu isso aqui? Por que
Se você entendeu, tem que começar a pregar tudo de novo. Você tem que falar assim: pastor, mais 1 hora para eu explicar. Não é religião. Jesus não é religião. Jesus é relacionamento. Olha o Jesus que se encontrou com a mulher. Olha o Jesus que conversou com a mulher. Olha o Jesus que amou aquela mulher. Olha o Jesus que tocou a vida daquela mulher. Ele está aqui. E eu preciso levar esse Jesus para as pessoas. Como elas vão ouvir se ninguém se dispor a falar? Não é? Mas como as pessoas vão falar? Não é? Se ninguém enviar elas. Ah, mas então espera aí. Lá em Isaías capítulo 6, o profeta Isaías teve um encontro com Deus. E eu vou fazer um apelo aqui agora, porque esse clamor não é do Claudinei. Embora eu fico muito assim, eu orei muito, tenho orado. Deus, levanta trabalhadores para a tua colheita. Os campos estão brancos, preparados para a colheita. Ah, mas eu não quero colher. Eu não posso te obrigar. Eu não posso forçar você a fazer o que você não quer. Você acha que eu posso fazer isso? Lógico que não. Mas eu tenho orado. Eu tenho orado e pedido para Deus: Deus, levanta trabalhadores. Jesus falou: a seara, o campo é muito grande. É muito grande o campo. E é mesmo, irmãos. Maringá tem quase 500 mil de habitantes. Só Maringá. Não estamos falando da grande Maringá, toda a região não. Estamos falando só da cidade de Maringá. Se pegar a grande Maringá, ou seja, a região metropolitana, vai chegar a quase 1 milhão. É gente que não acaba mais. Então, os campos estão brancos, preparados para a colheita. Ele é grande. Jesus falou: peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E eu estou orando. Eu estou orando. E eu tenho falado para Jesus: Jesus, pega aquele irmão lá. Ele é tão inteligente. Ele é tão capaz. Ele é tão bonitinho. Isso, até isso, irmão. Bonito, o cara é bonito, a menina é bonita. Tem toda possibilidade. Puxa vida, e por que ele não fala? Por quê? Que coração é esse? Eu tenho falado para Deus: Deus, quebranta esse coração. Faz alguma coisa, Senhor, porque eu não posso. Mas eu posso transmitir para você as palavras do Senhor. Quando o Senhor se encontrou com Isaías, quando Deus tocou Isaías, a Bíblia diz, depois você anota aí, depois você lê lá, Isaías capítulo 6, diz que Deus gritou desde os céus. Escuta, Deus clamou desde os céus, dizendo: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? É a Trindade falando, é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. Quem há de ir por nós? E aí, ainda bem que o profeta Isaías, ele deu um passo à frente. Eu estou orando, irmão. Estou orando para que você dê um passo à frente. Os seus problemas mesmo. Muita coisa vai se resolver no caminho. Eu acredito que aquela mulher teve que resolver um monte de rolo na vida dela. Tinha coisa que ela teve que ir lá para lidar, mas isso não impediu ela de pregar. Isso não impediu ela de anunciar Jesus Cristo. Isso não impediu ela de testemunhar, falar: encontrei. Agora a questão aqui é: você encontrou? Porque a maior marca de que você encontrou, é quando você conta para as pessoas. Uma marca de alguém que não encontrou, ela não conta para ninguém. É lógico, ela não encontrou. Como você vai contar algo que você não experimentou? Eu te digo, se você encontrou Jesus, você não vai conseguir ficar calado. Se de fato Jesus tocou você, você não vai sair daqui e vai ficar de braço cruzado. Vai fazer de conta que não tem nada a ver com você essa palavra. Pelo contrário, você vai sair daqui e vai dizer: eu vou contar para todo mundo. Fique de pé nessa noite. E aí, meu irmão, deixa com o Espírito Santo que ele vai completar a obra. Você viu lá, quando as pessoas chegaram até Jesus, eles falaram assim: no começo é porque você falou, mas agora a gente conheceu ele de verdade. É verdade mesmo, ele é demais, hein? Ele é maravilhoso, hein? Aleluia! Ele vai completar a obra. Deixa com ele. Mas a questão aqui é essa: onde estão? Quem vai dar um passo à frente? É um passo. Você pode dar um passo. Pastor,
tenho todas as respostas para te dar. Eu só estou transmitindo para você a mensagem do Senhor dizendo: é tempo de colheita. Onde estão? Quem vai colher? Onde estão aqueles que vão compartilhar, vão anunciar? Onde estão? Você quer dar um passo à frente? Fecha os seus olhos, vamos cantar essa canção e nós vamos orar. E você vai dar um passo. Se você crê